tarde ou boa noite, amigos. Terça-feira, 18 horas. Como todas as terças, às 18 horas, estamos começando uma nova fase do The Dealers, num novo estúdio, e sempre com um convidado muito especial, contando um pedacinho da distribuição automotiva do Brasil e do mundo. Para inaugurar esse espaço, eu convidei, e ele veio, do interior de Minas Gerais, apesar que ele mora em Belo Horizonte, que representa aí umas 7, 8 marcas, eu não lembro certinho quantas são, mas são muitas, e é uma pessoa que tem uma história muito rica para contar. Eu vou deixar ele falar tudo sobre ele, porque ele é um excelente contador de histórias, como quase todo mineiro, então ele vai contar a história dele. E eu estou aqui com o meu amigo Paulo Bom Tempo. Muito obrigado por ter vindo, do Grupo Viamondo. Muito prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu te acompanho. Parabéns pelos conteúdos, pelos convidados. E quando eu tive a notícia que eu ia inaugurar o novo estúdio, o entusiasmo realmente aflorou. Chegando aqui, conhecendo o belo prédio e o belíssimo estúdio, aí realmente fiquei muito encantado por conhecer e pelo convite. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia a quem está nos assistindo. Vai ser um prazer contar um pouco da minha história, da minha experiência no mercado automobilístico. Como é que você, então, começa aí? Como é que você começou vendendo carro? Conta essa história aí. Eu sei que tinha um Fiat com junta queimada. É, isso daí. Bom, a paixão do brasileiro, eu sempre falo que é comprar um carro, e a segunda paixão é trocar o carro, né? Ainda bem, né? Eles falam lá fora que é comprar um apartamento, comprar uma casa própria. Não. O brasileiro é diferente. Ele é comprar o primeiro carro, depois é melhorar aquele primeiro carro. Eu tenho 37 anos de mercado automobilístico. Nesses 7 primeiros anos foram exclusivos em seminovos, e depois do 7º para o 8º que veio a primeira concessionária, aí que eu entrei no mercado de concessionárias. Mas a paixão pela compra foi desde pequeno. Eu venho de uma família muito pobre, da classe D. Nasci em Patos de Minas, para quem não conhece, é no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, que aí fica fácil, né? De sintonizar, porque Uberlândia e Patos de Minas, numa cidade muito pequena. Comecei a vida faxinando numa gráfica, depois fui para uma casa lotérica e depois eu consegui um emprego numa empresa de livros, de Bíblia. Nosso produto-chefe era Bíblia. Você vendia Bíblia, então? Exatamente. Mas antes de conseguir esse podcast vai durar 4 horas. Se eu tiver que falar um pouco do produto, é perigoso ser mais, né? Porque uma das receitas do bom vendedor é conhecer o produto, né? Mas antes de eu conseguir esse emprego, que para mim na época foi uma grande oportunidade, e eu tinha 16 anos e eu tive um grande obstáculo, que ninguém me dava emprego bom. Se eu tinha esse emprego de faxineiro, emprego de casa lotérica, emprego de entregador de encomendas, e eu queria um emprego melhor. E toda empresa que eu batia para pedir emprego, eu me deparava... Tudo lá em Patos. Me deparava com um obstáculo que eu ainda não tinha exercido ainda o direito do serviço militar. Eu não tinha cumprido meus deveres com o militar, com o nosso exercício. Você tinha o quê? 18 anos, então? Eu ainda não tinha 18 anos, então eu não tinha cumprido. E aí eu procurei o sargento lá do Exército de Patos de Minas e falei para ele como que eu tinha que fazer para eu já cumprir aquele exercício militar, para eu ficar livre e conseguir trabalhar e arrumar um emprego decente. Aí ele falou que não era habitual, mas eu poderia me alistar voluntariamente. Aí eu fui lá com 16 anos, 2 anos antes, e me alistei voluntariamente. Eu fui convocado aos 17 para prestar o serviço militar. Saindo do serviço militar... Você ficou um ano? Fiquei lá um ano. Com isso, eu saí do serviço militar e consegui esse emprego numa empresa de distribuição de Bíblia. E meu primeiro emprego era no administrativo. Eu estava lá antes de inteirar 18 anos, eu lembro que era tipo fevereiro do ano que eu ia ainda completar 18, porque eu fiz o serviço militar com 17, e fui para o administrativo. Estoque, entrada, saída, conta a pagar, nota fiscal, da entrada, aquele negócio todo. E mais ou menos por volta de março daquele ano, eu tive acesso a realizar o comissionamento dos vendedores.
E eu vi que o pior vendedor ganhava 5 vezes mais do que eu. Aí eu falei assim, gente, se eu for pior do que o pior, eu ganho 4. Eu vou atrás desses 4. Eu não vou ficar aqui ganhando o meu simples salário mínimo da época, lá, o salário de entrada. Procurei meu patrão no dia, que o nome dele é Carlos Washington, que é um cara que me ensinou muita coisa. E pedi para ele, não quero ficar no administrativo, eu quero ser vendedor. Mas você é muito novo, você ainda não tem carteira, tem que viajar. Não, mas eu dirijo bem e eu me comprometo a fazer o trabalho que tiver que fazer e viajo até eu tirar minha carteira. Você pode confiar em mim e me dê uma variante TL para você viajar. Dirigindo? Eu dirigindo sem carteira com 17 anos. Bom, você tem que conhecer o produto e por ser de menor, sua mãe tem que autorizar. Aí lá fui eu enfrentar a mãe brava, enérgica, sonhava em ter um filho, ou na contabilidade, ou num caixa de um banco, né? Nunca ser vendedor. Nunca ser vendedor. Eu falei, mãe, eu tenho 3 notícias para te dar. Primeira notícia, eu vou conseguir uma promoção. Segunda notícia, eu vou parar de estudar. Terceira notícia, eu vou viajar dirigindo pelo estado de Minas Gerais para vender Bíblia. Foi 3 dias de um grande desastre em casa, mas no final ela confiou no filho, no potencial, assinou o termo de autorização e assim eu galguei aquela promoção. Primeira coisa, conhecer o produto, né? Então eu lembro que eu peguei a quinzena de maio, foi quando eu iniciei, foi dia 1º de maio, na área de vendas. Fiquei 15 dias estudando o produto, lendo o produto, grifando, procurando argumento de venda naquele produto, né? E dia 16 de maio daquele ano, que eu ainda ia fazer 18 anos, eu tive a primeira missão. A missão de ir para uma região que chama João Pinheiro e Paracatu, entendeu? Em Minas Gerais. E todo vendedor tinha direito de voltar em casa na sexta-feira para poder descansar sábado e domingo e retornar ao trabalho na segunda. Naquela primeira quinzena eu não quis voltar para casa. Eu não quis voltar para casa por causa de desgaste, custo, né? Porque o custo era meu, e também eu perdi o sábado e domingo de vendas, que eu entendia que o sábado e domingo poderia, como era a minha primeira quinzena, poderia ser um mês bom de venda, né? Terminei aquela quinzena inteira e cheguei lá no dia 31. Não, mas peraí, para um minutinho. Você vendeu uma Bíblia na primeira quinzena? Vamos ver, né? Como é que foi meu teste de vendas? Aí eu cheguei na minha primeira quinzena, dia 31, cheguei no final do dia, né? Dia 1º era momento de prestar conta das vendas. Naquela época não tinha boleto, não tinha Pix, não tinha TED, não tinha depósito. A gente tinha as duplicatas promissórias, né? Ou trazer dinheiro vivo. Ou era dinheiro, ou parcelamento naquelas promissórias que a empresa fazia cobrança lá com os cobradores, né? Chegamos no dia 1º, todo mundo foi prestar conta, né? E o Zé Carlos era o melhor vendedor, o bambambam de vendas, o cara que pegava o primeiro carro que chegava. Ele já não andava mais de variante, já andava de Fusquinha, Fafá de Belém, que era o melhor carro da frota, né? E todo mundo fez as suas prestações de contas. Um vendeu 15 Bíblia, o outro 18, o outro 22, o outro 25. Na hora do Zé Carlos, todo mundo bateu palma. 31 vendas no mês de maio. E eu fiquei por último. E a hora que na minha primeira quinzena eu cheguei na minha prestação de conta. 33 vendas em uma quinzena. E todos os vendedores tinham vendido no mês inteiro entre 13 e 31 vendas. Olha fui só. aplaudido e tudo mais. Foi quando eu vi que eu era um bom vendedor. Tá bom. Você é um vendedor de Bíblia e você vai oferecer para mim. Como é que você fazia? A primeira coisa que eu fazia era não falar que eu estava querendo te vender. Eu adoro uma abordagem onde que você pelo menos nivela o cliente. Você não pode estar abaixo e nem acima. Eu até brinco, né, nos meus treinamentos, né, que você tem que alinhar com o cliente. Então, senhor, excelência, doutor, senhor, você e você. Se precisar chamar a pessoa de você, porque ele está me chamando de você, eu também tenho que chamar de você. Tá, então, eu gostava da abordagem de chegar e me apresentar com um nome e sobrenome. Bom dia, meu nome é Paulo Bom Tempo. E eu gostava de falar que eu era paranaense, né? Porque a empresa era do Paraná e a filial era Minas. Como o carro era emplacado em Maringá, tá? A placa era Maringá, eu linkava para o cara não achar estranho, né? Um mineiro com placa do Paraná batendo na minha porta, a mineira desconfiado. Então eu gostava de falar para acompanhar a placa, e a matriz era Maringá, então eu me apresentava. Paulo Bom Tempo, da empresa Alus Distribuidora
de livros de Maringá, Paraná. E a gente estava ali divulgando um produto que ia ser lançado no ano que vem, e a gente estava apenas demonstrando o produto, eu precisava de um tempo dele. E ele me cedia o tempo, eu adorava desembalar o produto na frente do cliente, adorava desembalar. Pode ser zero, né? E aí, colocava na frente dele e começava a apresentar o produto. E eu já sabia onde é que tinha os parágrafos que comovia o cliente. Eu já lia aquele parágrafo, mostrava as imagens, porque era aquela Bíblia grande, capa de couro, toda dourada nas folhas, ilustrada, entendeu? Aí eu mostrava que era endossada pelo Papa, que era produzido na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que o material era um material que não encontrava no país e tudo mais. E no final eu entregava para o cliente segurar, que era degustação, né? Como se fosse o nosso test drive, né? Abordagem, criação de imagem, empatia, demonstração do produto, como test drive, degustação, sente o produto na sua mão. Na hora que ele punha na mão, eu falaria com ele. Eu começava a argumentar a parte de fechamento, né? Só, esse produto vai ser lançado o ano que vem, mas hoje, por um preço muito menor, você tem a oportunidade de ser um dos primeiros a comprar isso daqui. E eu adorava mostrar quem comprou, para fazer o efeito manada, né? Que era o seguinte, eu vendi para o açougueiro, vendi para o cara do posto, vendi para o cara da farmácia, aí eu mostrava as duplicatos, cheques, entendeu? Os recibos, comprovante lá. Ó, inclusive, eu dei a oportunidade, conhece o Sr. José, conhece a Maria, conhece o Marcelino, conhece a Mariana, e aí ele se via na vontade do desejo do efeito manada, né? Aí você puxava a Bíblia de volta e falava assim, vendia para ele. Não, ele falava, não. E aí eu comecei com isso. Depois desse dia eu bati todos os recordes de venda, né? Então eu ganhava todos os prêmios, todos os recordes e eu fui acumulando experiência, acumulando aí você instala que você era bom de vendas. Aí eu vi que eu era bom de vendas. Mais ou menos, a hora que eu vi que eu já tinha um caixa razoável, aí eu fui convidado por uma amiga minha para a gente poder ir para o Paraguai trazer coisas de importação. Eu brinco que eu fui mexer com importação, né? Não com muamba. Muamba do Paraguai. Aí naquela época era tinha muito sucesso, né? Você trazia os roadstars e a rádio relógio, vendia demais o calça rádio relógio. Trazia tudo isso. Uísque, brinco, meia fina bordada que não tinha no país ainda, meia fina bordada. Seda, os homens adoravam usar seda, uma seda bege, uma vermelha, seda branca, né? Então a gente trazia tudo isso daí, conseguia aumentar meu capital. A hora que eu vi que dava para comprar o primeiro carro, aí eu comprei meu primeiro carro. Você ia para o Paraguai de ônibus? Ônibus, aí era de ônibus. Rodava a noite inteira, né? Porque de Minas Gerais lá realmente gastava muito, 18 horas, entendeu? Aí eu consegui aumentar meu capital. Na hora que eu consegui aumentar meu capital, eu falei assim, agora eu quero um novo desafio. Comi meu primeiro carrinho, um Fiat 147 verde, entendeu? Que eu gastei nele uma lata de cera número 2, uma de cera número 1, misturei, coloquei querosene para conseguir tirar o desbotado e dar brilho naquele carro, né? O carro realmente ficou muito bonito, eu só não sabia que estava com a junta de cabeçote queimada. Aí, o primeiro dia que eu fui sair com a namorada, o carro subindo a temperatura e fervendo, eu parava no posto, punha água, até que eu desisti de parar no posto, eu carregava, era um galão de água no carro mesmo. Eu ia pôr água nele de tempo em tempo, até eu conseguir trocar a junta e pôr ele em ordem e realizar aquela primeira venda. Gostei do gosto de comprar e vender automóvel. Aí eu propus para minha mãe tinha um Fusca. Ô mãe, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse Fusca num carro melhor, deixa eu pegar esse carro seu, mais o meu dinheiro. Aí eu já comprei o Monzinha da época. Meu primeiro sonho de menino era ter o Monzinha, que era o Chevette 83, que imitava a linha do Monza. Quando o Monza veio em 82 e o Chevette veio em 83. Aí eu consegui realizar. E aí eu falei assim, essa operação, gostei desse negócio. E naquele momento, a melhor forma de estar vendendo carro e comprando carro era Belo Horizonte. Mas como eu já tinha inteirado meus 18 anos, entendeu? Aí eu falei, mas como que eu vou para Belo Horizonte? Eu não tenho nada lá em Belo Horizonte, não tenho nada para lá. O lugar mais próximo era o quê? Sete Lagoas. Sete Lagoas eu tinha minha avó, filhos, os filhos dela e meus tios, então eu tinha minha avó e meus tios lá, né? Aí ela me acolheu muito bem lá, e aí nós começamos a frequentar a feira de rua da Catalão. A Catalão é uma avenida
que liga lá Belo Horizonte. Chama uma pedra lá também? Chamava a Feira da Catalão. E tinha na rua. Todo mundo chegava de madrugada, estacionava seus carros nos melhores pontos, limpava o carro, esperava o sol sair e o cliente aproximava e você ia negociar aquele carro usado na feira. E aquilo para nós era um ponto de venda, era um momento de negociação. E eu sempre dei muita sorte com a feira. Primeiro que eu tinha um olho bom, eu já tinha aprendido a olhar o carro. Segundo que eu era muito caprichoso. Eu mesmo que lavava, que polia, né? Então era um ritual. No domingo você vendia. Na segunda você retornava a Belo Horizonte para poder ir no Detran, fazer averiguação, ir no cartório, assinar documento, ir no banco, receber. Na terça e quarta você voltava em Belo Horizonte, na rodoviária, 4h30 da manhã, comprava as fichas de telefone do orelhão, porque na rodoviária era 24 horas, e lá chegava o jornal Estado de Minas. Primeiro chega na rodoviária. E eu precisava ler todos os classificados para me poder verificar se tinha algum carro que me interessava, né? Então, chegava na rodoviária 5 horas, 5h10, pegava o jornal na banca, lia e ia circulando, né? Esse me interessa, esse me interessa, esse me interessa, esse me interessa. Aí saía ligando com as fichas. Aí esperava dar umas 6h30 pelo menos para tomar xingo demais, porque tomava xingo todo dia, e 5h30 ficava lá, 6h30 iniciava as ligações e o xingo era certo, né? Poxa, tô com a minha mãe no hospital, como é que você me liga 6h30? Tive um maior susto aqui no telefone tocando, o outro lá, trabalho, cheguei 6 da manhã, agora que eu tô dormindo, eu durmo de dia, mas enfim. Mas encontrava mercadoria, 7h15, já estava na porta do cliente comprando o carro dele, porque se você não comprasse entre 7 e 7h40, já não tinha mais, porque era muita gente fazendo isso. Então a oportunidade era ler antes das 6h30, era ligar de 6h30 a 7 e estar na casa do vendedor lá até 7h30, 7h40, comprando bem. Isso era terça e quarta. Quarta-feira retornava com a compra. Quinta e sexta, trabalho de lanternagem, pintura mecânica. Sábado, 5 horas da manhã, começava, desmontava o carro inteiro. 7 horas o carro desmontado, punha o step como banco, já levava no lava-jato. Lá no lava-jato mandava lavar por baixo motor. Enquanto o lava-jato lava por baixo motor de 7 a 9h30, eu desmontava os bancos, porque eu sabia desmontar os bancos, arrancava a capa dos bancos, lavava a carpete, lavava as capas, punha para secar. 10 horas voltava com o carro do lava-jato. Aí eu ia polir o carro todo para poder deixar ele bem polido. E naquela época eu tão cuidadoso que eu polia o porta-mala e polia a parte do motor. Porque essa era a diferença. Ter um carro polido todo mundo fazia. A diferença era isso daqui. Polia, almoçava, voltava para o trabalho, na parte da tarde estava tudo seco, carpete, os bancos, eu ia montar os bancos, porque era trabalhoso você fazer aquela montagem, né? Porque o banco, ele tem na costura os arames, aquele arame ele é fixado na estrutura metálica do banco. Então você tinha que fazer toda aquela montagem perfeita para não ficar torto, não ficar enrugado, não depreciar o produto. Então você tinha que manter ele da montagem original. Montava tudo direitinho, aí eu terminava de montar ele, você vinha polindo os cantos das portas inteiros, e isso era mais ou menos umas 9 horas da noite, estava pronto. Então era uma guariba que começava às 5 da manhã, com o apoio do Lava Jato, às 21 estava pronto. 21 cama... Quantos carros? Um carro só? Um carro, eu estava no um carro ainda. Às 21 horas cama, porque 3h30 tinha que levantar. Porque ia para Belo Horizonte na feira. Porque se você chegasse depois das 5 da manhã... Não tinha que pegar lugar bom. Você já não pegava lugar bom. Então eu precisava ter o lugar bom. Eu já tinha meu ponto. Eu ficava debaixo do viaduto do Cemitério da Paz. Eu tinha sombra, eu tinha uma lanchonetezinha que vendia ali do lado ali, para dar um apoio para o cliente e para mim, água, aquele negócio todo ali, né? E aí ia trabalhar o cliente. Chegava lá, a última penteada, pretinho no pneu
E eu escovava o carpete ao contrário, porque isso era um segredo. Eu escovava o carpete ao contrário, tirava os tapetes, a hora que o cliente chegava, ele olhava aquele carro impecável, porta-mala, motor e o carpete penteado, era 80% de venda na certa. Então, meu índice de conversão era 80%, entendeu, de venda. Aí, na segunda-feira, retornava o mesmo ritual de receber, comprar mercadoria. Quando você passou a ter mais carro? Aí, o tempo foi passando, de um carro virou 2, de 2 virou 3, entendeu? Naquele momento, quem me acompanhava era a namorada. Então, eu levava 2 carros. Eu dirigia um, ela dirigia o segundo. O terceiro, geralmente, estava na oficina, arrumando alguma coisa, aquele negócio todo. Ficava para outra semana. Isso foi 3 anos e meio. 3 anos e meio incansáveis, domingos, esse ritual de segunda a sábado, domingo na feira, indo, até que esse volume aumentou. Pessoal, ser 3 carros, 4 carros, 5 carros, 7 carros, 10 carros, 12 carros, subir na frota, e eu me senti já no direito de abrir uma porta. Conheci uma pessoa também que foi importante na minha vida também, que essa pessoa falou, não, tá na hora, abre uma loja para você, não sei o quê, vamos tentar arrumar um ponto para você. Aí nós arrumamos, meu primeiro ponto, piso brita. 2 cômodozinhos de trabalho, um era uma recepçãozinha pequena e o outro era uma sala para trabalho. Telha de amianto. Então, o meu lavador, todo dia, entre 3 e 3h30, tinha que subir e molhar a telha, porque fazia tanto calor que precisava jogar água na telha para poder refrescar o que estava embaixo. Mas consegui subir as vendas, aí a venda já começou a bater 20, 22 carros no mês. Tive condição de ir comprar um primeiro terreno, e esse primeiro terreno fiz a primeira sede própria, e aí foi em 1993 inaugurando a primeira loja própria, entendeu? Com o nome PA Automóveis, mantive o nome da primeira loja, e lá na primeira loja, as vendas no varejo, no salão, começou a me incomodar, porque era muito pouco, eu não tinha muita paciência de esperar 20, 25, 28 vendas no mês inteiro. Aí eu comecei a procurar carro zero nas concessionárias. Mas eu não entendia de carro zero. Eu só queria saber, eu só tive a ideia de procurar para me vender no meu salão. Aí um belo dia eu liguei numa Volkswagen no Rio de Janeiro. O concessionário falou assim, não, eu estou querendo vender aqui 7 carros 0 km. Aí eu liguei para um amigo meu que já mexia com carro zero em Belo Horizonte e eu e ele colocamos preço. Ó, que nós colocamos o preço, deu certo. Comprei meu primeiro lote de carro 0 km, entendeu? Esse lote de carro 0 km, ele, por ter nome, ele vendeu todos os 7 carros. Então, eu comprei e ele vendeu. Fui aprendendo. Aí, tive um compromisso com ele. Todo 0 que eu comprar, eu te chamo de sócio. Combinado? Combinado. Parceria, parceria. Aí, eu comecei a comprar, ele vender. Passou um pouquinho, comecei a ganhar nome e conhecimento. Eu passei a comprar e vender, entendeu? E um belo dia nós dois achamos que era melhor cada um seguir seus caminhos, porque o sócio tem pontos positivos e pontos negativos. Nós não éramos sócio de empresa, ele tinha a empresa dele, eu tinha minha empresa, mas nós comprávamos o lote junto, naquele lote a gente era sócio. Aí eu comecei a comprar sozinho e vender sozinho. Aí eu comecei a contratar vendedor de carro zero, vendedor de carro usado. Essa loja era 2 andares, mezanino era 0, embaixo era usado, e fui ganhando muita velocidade, ganhando muito nome, ganhando muita visibilidade nacional. Não era todo mês, mas o meu recorde, 530 carros naquela época. Então, recorde do dia. 530 carros do quê? No mês? Em um mês. Em um mês? Naquela época. E aí bati meu recorde do dia. Uma loja só? Uma loja só. Recorde do dia, 53 carros. Entendeu? Mas eu era um avião para trabalhar. Não sou até hoje, né? Entendeu? Naquele momento eu era mais ainda. E eu trabalhava com 2 telefones, cara. Chegou um determinado momento que eu dominava tanto o que eu fazia, que as concessionárias me ligavam para vender um lote. Eu só pegava a calculadora e colocava o preço. O cara cantava o carro e o preço. A hora que terminava o último carro,
eu já dava o preço do lote para ele. Aí eles falam assim, não tem lógica, como é que você fez isso? Eu liguei para o Beltrano e para o Ciclano e está desde manhã fazendo conta, você me passa o telefone. E isso foi um diferencial, porque eu sempre fui muito ligado e muito dedicado no que eu fazia. Eu chegava na loja 7h30 para estudar o mercado. O mercado abria 8h45, mais ou menos, eu já estava ligado no mercado. E eu sabia o que eu estava fazendo, então eu tinha essa velocidade, eu tinha essa agilidade de passar os preços. Eu só anotava o preço do lote. Tá. Se ele viesse e trocasse um carro, eu sabia, porque não ia bater o preço que eu paguei. Porque se eu pagasse hipoteticamente 100, é 100. Você comprava os concessionários do Rio de Janeiro? Não, eu comprava do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aí eu tive um diferencial, porque naquela época... Qual é a época? Essa época foi antes de eu abrir a sede própria, então ela começou em 92 e foi até eu comprar a primeira concessionária, que foi em 95. E naquela época, as mesas, as bocas, cada um tem um nome, né? Eles especializavam numa marca. Aí você tinha quem era o vendedor, só GM, só Volkswagen, só... Tudo nas mesas, que recebia os fax. Exatamente. Na época do fax? Eu era o único que trabalhava com as 4 marcas. Mas não eram os fax? Eu trabalhava com Fiat, com Jeep. Desculpa, o Jeep, a cabeça minha. Então, mas eu trabalhava com Fiat, com GM, com Volks e com Ford junto. E ninguém trabalhava com as 4 marcas juntas. Vamos entender. Calma, explica aí. Quantos vendedores você tinha? 7. 7 comigo, 6 comigo, 7. Tá. E aí você tinha uma mesa, então? Era um L. Imagina que esse estúdio era um L. Você recebia os fax das concessionárias todas também? Naquele momento a gente não recebia fax, era telefone. No início ali era telefone. Depois veio o fax. Você tinha que ter contato com os concessionários. Quando é que começou a vir o fax? Depois veio o fax. Nessa época já tinha o fax, mas para vender. Não para comprar. Tá. As concessionárias, elas não mandavam para você. Mas você não vendia só pessoa física, vendia para loja, para todo mundo. Não, só loja. Esse volume eu só atendia loja. A minha loja de usado é assim, trabalhava o cliente final. Digamos lá, o consumidor de usado. Então você montou a mesa em cima no mezanino? Em cima para vender só para lojista. Eu comprava de concessionária ligando o dia inteiro. Não vendia para lojista. Elas não mandavam fax, porque elas não se expunham. Okay. Entendeu? Naquele momento tinham ainda uma grande diferença de concessionária para as lojistas, entendeu? E nós é que mandava fax para os lojistas, entendeu? E aí eu comprava muito, eu precisava vender muito, porque eu não tinha o capital para poder pagar tanto que eu comprei. Tinha que girar. Não tinha. Eu lembro de uma história, nós ligamos em Camaçari na GM, essa GM não existe mais, porque a história é que ela ia fechar, e nós conversamos com o gerente de vendas lá, ele colocou o diretor na linha e falou que ele estava fechando a concessionária. Você falou assim, compra tudo. E eu falei assim, eu compro seu estoque inteiro. Foi minha maior compra, até hoje, porque eu não vou misturar concessionária com loja, né? Eu lembro na época era $1 milhão. Eu lembro de que em dólar era $1 milhão. Comprei o estoque do cara inteiro. Isso era uma quinta-feira. Eu virei para ele e falei assim, eu te pago em 3 pagamentos. Eu te pago terça, quarta e quinta. Ou seja, eu tinha que girar de sexta até terça para pagar a primeira. Depois eu tinha que girar de terça para quarta para pagar a segunda e de quarta para quinta para pagar a terceira. E meus vendedores pararam para assistir eu negociar o fechamento do lote inteiro daquela concessionária. Aí veio Cadete, Ipanema, Bonanza, D20 cabine dupla, D20 cabine simples. Tudo que tinha lá. Eu fechei o estoque inteiro. Carro diesel, gasolina, carro de alto giro, de médio giro, de baixo giro. A hora que eu terminei de comprar, os vendedores falaram assim, você tá doido? Como é que nós vamos pagar esse dinheiro amanhã é sexta até terça? Nós vamos vender. Simples, nós vamos vender. Sábado aqui nós vamos trabalhar o dia inteiro, entendeu? Segunda dedicar, nós temos que vender 1/3 para receber terça, 1/3 para quarta e 1/3 para quinta. Nós temos 48 horas úteis para vender 1/3. E vendemos. E deu certo, e pagamos o lote, e todo mundo ficou feliz. Aí a coisa foi crescendo. Naquela época já tinha sistema, não? Correio de veículos, Trelim? Ainda veio um pouquinho depois ainda. O Trelim veio em 97. Tinha o fax. O fax era o nosso canal de comunicação. E a loja tinha um vigia, eu sou Vitor, era o nosso vigia. Eu tive uma ideia, gente, eu sou Vitor, fica aqui a noite inteira sem fazer nada. Eu fiz uma bancada na parede, coloquei 5 fax.
5 fax. Aí meu estoque era mais ou menos uma batida na datilografia lá, né? Na máquina de escrever era uma tira assim. Eu sou Vitor, vou te ensinar a passar fax. Então você passa aqui, vou te dar 5 papel desse. O primeiro aqui você aperta Start, deu burlinho, você passa pro segundo, pro terceiro, pro quarto e pro quinto. Na hora que você chegar no quinto, os papéis já começaram a cair. Aí você pega o papel no chão e vai passando os fax. No dia seguinte, o Solvi tá parecendo um pimentão do olho ali, ó, vermelhinho. Ele não dormia mais. Porque ele não dormia mais. Antes ele dormia, né? Porque ficava dentro da loja trancado e não podia dormir. É. Então ele não dormia. E o cheiro, né? O fax, soltava um cheiro ali, né? Entendeu? E aí ele passava 1000 fax à noite. A hora que chegava 8h30, 15 para as 9, que o mercado abria. Mas aí tinha os números lá para ligar. Tinha, dava a lista do primeiro fax, do segundo, tinha as listas. Lista para cada fax. Aí eu conhecia, um fax é lista, um fax é lista, um fax é lista. E ele ia com a reguinha, digitava, passava, dava start. Trocava a reguinha de número para o segundo, para o terceiro e para o quarto. E os lojistas ficavam encantados. Assim, Paulo, mas como é que você consegue, cara? Eu chego na loja, que eu abro a loja. Já tem o fax teu. Seu estoque está no meu fax. Aí eu falava, é um software, um sistema, é uma moda. Não contava nada, não. Entendeu? E isso foi expandindo, a venda foi indo. E aí eu comecei a correr risco. Porque começou a ter capital, entendeu? Começou a crescer o capital, comecei a correr risco. Já não conseguia abastecer, mas usar o capital inteiro. Aí eu começava a fazer proposta indecorosa para o concessionário. Eu sei. Te adianto o dinheiro e você da fábrica. Tem 15 dias para você me pagar em carro. Me fala o que a fábrica vai colocar faturar, no seu tubo para o mês que vem. Eu já te compro o tubo e quanto faturar. Comecei a correr risco. Aí tomei um prejuízo. Entendeu? Aí eu falei assim, chega, tá na hora de eu diminuir esse capital, tá na hora de eu buscar outro segmento. Foi quando aí eu falei assim, vou começar a procurar concessionária. Aí nós começamos a ligar, não mudou nada o esquema, começamos a ligar para comprar carro zero. Aí nós ligamos na concessionária Fiat de Pouso Alegre, chamava Dovel, e o gerente falou assim, não, carro nós não temos não, mas o patrão quer vender a concessionária. Aí o vendedor era o Valdeci. Paulo, estou com um concessionário aqui que ele falou que vende a concessionária, passa para mim a ligação aí. Aí eu falei com o proprietário. Aí o proprietário, não, nós estamos querendo vender, a família cresceu, estamos aqui querendo dividir isso daqui. E aí eu peguei o carro, fui lá conhecer, fui na montadora, me apresentei. Eu acho que eles não acreditaram que eu era um menino nessa parte aí. Eu tinha uns 23 para 24 anos, olha, entendeu? Só. Aí a montadora olhou para mim e falou assim, mas eu não tenho concessionária para abrir, não, todos os pontos aqui já estão tomados. Não, eu quero comprar. Mas você vai comprar como? Eu contei minha história para ele, o motivo, o que eu fazia, que eu sabia vender carro, que eu sabia dominar carro, Aí ele falou assim, tudo bem, você pode procurar. Se você conseguir comprar, você vem aqui. Aí eu consegui comprar e fui lá, entendeu? Comprei. Foi naquele dia lá, quem era meu gerente regional, o Francelino. O Francelino depois cresceu na Fiat, né? Foi minha primeira loja, foi Fiat. O Francelino de regional, depois ele foi para diretor comercial e cresceu na Fiat. Desenvolvimento de rede era Eduardo Monteiro, que hoje está no mercado, continua no mercado. E eles me aprovaram, e aí eu fiz um excelente trabalho na primeira concessionária, entendeu? Essa concessionária, nós pegamos essa concessionária vendendo assim, 30 mil de pós-venda na época, levamos ela para 1 milhão, ela vendia 15 carros por mês, levamos ela a vender 90, 100, 120 carros por mês, e com isso daí eu fui crescendo. E aí eu nunca me conformei do que eu estava vivendo, sempre busquei algo mais. Sempre. E nessa história da concessionária, eu já tinha 1 ano e meio que eu tinha concessionária, saí de 15 para 40, 50, 60 carros e pensei comigo, eu preciso fazer algo diferente. E nessa época eu era o gerente de vendas, eu era o dealer, eu era o financeiro. Isso era tudo. Tudo lá dentro, né? E aí eu chamei minha equipe e falei assim, gente, eu estou com uma ideia. De procurar o prefeito. Nós vamos pedir para ele para fechar a praça para nós. Você está doido? O prefeito não vai fechar a praça. Eu vou explicar para ele que o mês está ruim, que a gente vai fazer um feirão. Na época não tinha feirão. Você foi fazer uma feira na praça. Isso era 97. Minha média era 45, 50, 55 carros por mês naquela época. Zero. Fui lá no prefeito, zero. Fui lá no prefeito e falei assim, eu preciso fechar a rua da praça.
2 cavaletes, e eu quero pôr carro lá, porque vendendo carro gera imposto, gera emprego, gera divisa, gera receita, movimenta a cidade, precisa da sua ajuda. O prefeito autorizou, não, tudo bem, é uma coisa nova, nunca fizemos isso aqui, fechamos a rua. Aí eu pensei comigo, agora eu preciso de um nome, né? Que nome que eu vou pôr? Não tinha essa palavra, feirão. Liquida, feirão, o Brasil ainda não conhecia isso. Aí eu pensei um nome, facilidade. O nome da empresa Via Mundo, e eu precisava de facilidade. Eu pensei, Via Fácil, pronto, vai chamar Via Fácil. Data, sábado, fechar a praça, resolvido. Agora, por que esse cara vai parar? Por que ele vai estar andando de carro e vai querer parar? Aí eu pensei comigo, já sei. Colocamos pula-pula, piscina de bolinha, contratei carrinho de picolé, carrinho de churrasco, pipoca, etc. Coloquei e contratei um palhaço para pintar as crianças. Eu falei assim, eu quero que você faça tatuagem, faz borboleta, faz flor, faz coração, o que ela quiser. Pergunta o que ela gosta, interte as crianças, entendeu? Coloquei um palcozinho com o cara tocando e cantando, enchi de carro, levei todos os vendedores, foi um sucesso. Naquele mês, nós fechamos com 92 vendas, de uma média entre 45 e 50, naquele mês. Aí começamos a fazer mais via fácil. Aí nós fizemos vários vias fáceis. A hora que chegou no meu 9º via fácil, eu comecei a escutar o palavra feirão. Isso era, eu fazia um via fácil a cada 3 meses. Então nós estamos falando aí que já tinha sido uns 3 anos. Vamos imaginar que tinha sido lá em 99, 2000. Aí eu disse, o que tem de feirão? Aí a montadora falando de feirão, quem fez isso? Aí eu vou ligar lá no cara, liguei lá, assim, como é que é esse negócio? Eu falei, eu já faço, eu sei que eu via fácil, isso aí que eu faço, eu vou na mídia, eu chamo para o evento, eu dou o nome, eu ponho palhaço, nunca tirei o palhaço, piscina de bolinha, e aí começamos a fazer o famoso feirão, aí que nós começamos depois de 9 via fácil, aí veio o feirão, aumentando nossas vendas, aquele negócio e tudo mais. No princípio, como eu só tinha aquela origem de comprar e vender, a gente tinha um cadernão, eu ia colocando os recebimentos e os pagamentos nas folhas. Colocava folha, né? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, escrevendo, pagar e receber, pagar e receber. Aí eu conhecia a Dilernet, o Paulo Monteiro. E do Regis Braga. E o Regis. Na época, eu conheci primeiro o Marcos, que é o Marco lá. Era o vendedor dele, era o comercial. De vendas, e depois eu conheci o Paulo. Aí o Paulo veio me falar de um sistema. E eu, muito curioso, eu peguei papel e caneta e falei assim, como é que é esse negócio? Como é que funciona? E como é que é? Não, nós vamos pôr esse negócio aí. Aí que nós fomos instalar o nosso primeiro DMS. Que eu toquei, primeiro não, o único, né? Porque nós estamos com ele até hoje aqui, né? Que é o Dilernet, entendeu? Muito bom. Aí nós instalamos. Aí que eu vim aprender o que era um software, o que era uma gestão dentro do software, o que era tudo mais, através do Paulo, que eu devo muita obrigação para ele que me ensinou, que me orientou essa parte de processo. Porque comprar e vender, eu já estava isso aí nítido. Aí a montadora encantou com meus primeiros 4 anos. Como é que você fez isso? Como é que você faz aquilo? Nós queremos que você assuma uma outra praça, que já era de um concessionário. Aí eu falei assim, assumiu, assumo. Resolver seu problema eu resolvo, mas eu não posso comprar não, porque eu já comprei uma, foi a única concessionária que eu comprei na minha vida inteira. O resto foi nomeado. Tudo eu fui nomeado. A montadora foi lá nessa segunda concessionária, acertou com o concessionário local, assinaram o distrato e assinaram o contrato. Quadrupliquei a venda. Aí ela fez isso de novo pela 3ª concessionária, pela 4ª, pela 5ª. Tudo pela região. Tudo na região. Aí outras marcas começaram a me procurar. Entendeu? Não é só de alegria que é a minha história, não. Eu tive também erros, né? Porque eu venho de uma família muito pobre e eu não tive ninguém para me orientar. Eu não tive ninguém para poder sentar comigo. Filho, senta aqui, o caminho é esse. Esse caminho aí ele é mais doloroso, né? Aí, quando eu estava indo para a minha 3ª concessionária, entendeu? Eu cometi uma grande falha, uma grande falta de conhecimento, uma grande falta de ter um mentor do meu lado, um pai, um irmão mais velho, né? Eu ainda era muito novo. Eu estava trabalhando normal, um dia de trabalho,
Aí minha secretária bateu na porta e falou assim, tem um rapaz te esperando e quer falar com você, que falou que é da Toyota do Brasil. Eu falei assim, Toyota do Brasil? Foi lá em 2002, 2003. Bom, lógico, chamei ele. Ele abriu um portfólio, me mostrou o que ia acontecer com a Toyota, que a Toyota vai trazer isso, que vai trazer isso, que vai trazer isso. E nós fizemos um levantamento e aqui em Minas Gerais você seria um grande concessionário Toyota pelo trabalho que você faz. Você vai chorar agora. Você falou que não tem. Eu virei para ele e falei assim, você vai me desculpar, mas eu estou muito bem na minha companhia, eu estou indo abrir minha 3ª Fiat, tem uma promessa da 4ª, eu não tenho interesse de abrir uma Toyota. Tá Nossa Senhora! Eu conto essa história até hoje, eu derrubei, porque, puta merda, gente, como é que eu me recusei a ser concessionário Toyota em Minas Gerais? Mas enfim, é a verdade. Não só de alegrias e de bons histórias tem um sucesso, uma carreira profissional. Essa foi um dos erros que eu cometi. Até hoje você não tem nenhuma marca japonesa, tem? Não, mas depois, lá na frente, aí eu fui convidado para me ser concessionário Renault. Fiz um bom trabalho. A Renault Nissan. Depois eu fui convidado para ser concessionário Nissan. Também fiz um bom trabalho. Estou fazendo, né, com essas marcas, eu estou ainda. Aí a Fiat me ajudou a continuar crescendo. Como se diz, veio o convite da 4ª Fiat, veio o convite da 5ª Fiat, depois veio o convite de Jeep, depois veio o convite de Ram, depois veio o convite de Chery, depois veio o convite de Hyundai, enfim. Hoje a gente tem várias marcas. Quantas marcas são então? 7. Então nós temos hoje 7 marcas em várias cidades. Hoje a gente representa 135 municípios em Minas Gerais. Com essas 7 marcas e 22 pontos de vendas, a gente hoje cobre. Então, essa é a história que eu comecei no carro, que eu cresci no carro e vim desenvolvendo. Entendeu? Tem uma história muito legal, né, que eu gosto de contar, que... Mas, olha só uma coisinha. Você hoje entende, às vezes, mais de carro que dos seus próprios vendedores, porque você foi acostumado a passar a mão no carro. Sim. Eu eu tive loja de carro também e tudo mais, e sempre que tinha um jovem que queria trabalhar e tudo mais, eu falei, quer trabalhar com carro? Quer aprender sobre carro? Começa alisando o carro. Sim. Fica alisando o carro o dia inteiro, que dá para ele polir, lavar, essas coisas assim, que aí você vai realmente entender de automóvel. Como é que você faz hoje? Você que treina a tua equipe, como é que você treinou o teu pessoal? Porque você sabe muito mais que muitos deles. Eu sempre fui o maior vendedor da loja, sempre. Quando eu estava na mesa, eu era o maior vendedor, eu vendia 60, 70 carros por mês. E 6 vendedores vendiam mais 150. E a gente fechava uma média de 210, 220 carros. Bati o recorde, Esquete 530, bati o recorde dos 53 em um dia, mas o normal não era isso, o normal era 200 e poucos carros. Então eu era um bom vendedor. Quando eu fui para a concessionária, a primeira coisa que eu quis é ir para o salão, eu não quis subir. Tanto é que essa primeira loja, onde eu não sabia, procurei os arquitetos na época, e eles fizeram aquela loja da tradição da década de 90, né? Que é aquela concessionária com salão embaixo, o gerente numa sala totalmente separada e o dono no segundo andar intocável. Eu falei assim, eu vou ficar lá embaixo dos vendedores, né? E aí também era o maior vendedor, o melhor vendedor da loja era eu, participava de tudo, eu sempre gostava que eles atendiam e trazia para mim para eu fazer o fechamento e fazer a venda. Então eu fazia o treinamento, eu sempre fui o treinador, é eu que ia lá para baixo, dia de reunião. Naquela época você podia realmente cuidar da equipe, que hoje não pode mais. Então, que dava 10 para 6, assim, que eu via que o salão não estava muito movimentado, que eu via que a semana não estava boa, eu chamava e falava assim, hoje tem reunião. Essa reunião começava às 6 horas, 18 horas, né? Terminava, era 10h30, era 23 horas. E eu ensinando como é que fala com o cliente, como é que conversa com o cliente, como é que contorna as objeções. Hoje não pode. Hoje eu chegar num salão hoje 15 para 6 e falar que tem uma reunião hoje à noite, eu com certeza 90% levanta e vai embora. E vai embora, entendeu? Hoje nada pode mais. Aí eu que fazia esse treinamento. A hora que eu fui observar que eu estava exagerando, né, daquelas 22 horas, né, aí eu vim trazendo para 20, para 19h30, e a hora que eu vi que não funcionava mais treinamento depois das 18 horas, eu passei a fazer o treinamento 7 da manhã. Porque isso é um dia. Depois passei a fazer 7h30, depois eu passei a 8 horas. Quando tinha uma loja, era ótimo. Eu fazia o treinamento. 2 lojas, eu passei a ir na loja
segunda numa loja, terça na outra. 3, 4, 5, até 5 foi bem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 8 horas da manhã, o Paulo tá chegando lá para fazer o treinamento. Na hora que superou a quinta loja, eu terceirizei para os gerentes. Eu já tinha gerente, aí eu passei a ser o diretor comercial e não mais o gerente de loja. Aí um belo dia, eles fizeram isso por muito tempo, eles começaram a reclamar. Pô, Paulo, essa reunião toda semana de técnica de venda, eu já não sei mais o que eu falo. Aí eu virei e falei assim, não tem problema não, vamos fazer diferente? Eu vou dar o assunto, eu vou dar o treinamento para vocês treinar a equipe. Aí que eu criei o canal Paulo Bom Tempo no YouTube, Desafio e Superação. Eu soltava o material na quinta, o gerente tinha quinta, sexta, sábado, domingo para estudar o tema, apresentar no PowerPoint e no final ele atestava com o meu vídeo. Então todos eles faziam isso. E isso durou um período. Aí veio a pandemia. Mas você começou a gravar então no YouTube quando? 2018 para lançar em 19. Ah, perfeito. Em janeiro de 19 nós lançamos ele já com muito vídeo produzido. Então eu entregava o material e deu super certo. Essa reunião de todo o primeiro dia útil para a técnica de venda tem 22 anos que ela existe. Desde a época que eu tinha 1, 2 concessionárias, ela existe. Veio a pandemia e nos ensinou tecnologia. Hoje essa reunião funciona no Meet, entendeu? Então, todo primeiro dia útil, aconteça o que acontecer. Ter feirão, sábado, domingo, tá todo mundo cansado. Segunda-feira, 8 horas da manhã, tem a reunião no Meet, feita por cada gerente e ele pode sim convidar vendedores, assistentes. Você não participa mais? Por vídeo. Aí eu tenho mais de 400 vídeos lá no YouTube que fala de tudo de venda, de abordagem, de criação de imagem, de técnica de venda, de test drive, de seguro, de test drive, de objeções, que dá subsídio para eles fazer o treinamento na segunda. Então, toda segunda-feira, um colaborador, que não precisa ser apenas o diretor de comercial, ou o gerente, ou um vendedor, pode ser um FNAI, pode ser um advogado, pode ser um assistente comercial, pode ser um trainee, não tem problema. Ele vai no canal, tem mais de 400 vídeos, escolhe o tema, desenvolve o tema no PowerPoint, apresenta às 8 horas para todos os vendedores. Hoje nós somos 138 vendedores. Todos eles vão para aquele momento na empresa, toda empresa tem uma sala de treinamento. Claro. Ele chega 15, 10 para as 8, 8 horas está na sala. Eles fazem pessoalmente. Eles têm que se fazer pessoalmente. Uma loja está pessoalmente, Tá. Porque, exemplo, você que vai dar o treinamento segunda. Então, na sua unidade, você está na sala com seus colegas. Mas as outras 22 lojas, está tudo via web, assistindo o videoconferência. Tá. Mas você que está falando. E cada segunda é um colaborador. Aí eu ganho. Número 1, mantenho a tradição de 22 anos. Número 2, aquele que vai apresentar, ele estuda muito o tema. Ele aprende. Ele aprende. Eu garanto que ele aprendeu. Quem está ouvindo, você pode ter certeza que pelo menos 20% assimila. Isso. Mas como ele escuta toda segunda-feira uma dica de vendas, e eu tenho a seguinte visão, que um ser humano, ele consegue gravar de 15% a 25% do que ele está ouvindo. Vamos trabalhar na primeira situação, 15%. Então, se você falar 6 vezes a mesma coisa para um funcionário, para um colaborador, ele grava, ele aprende. Você falou uma vez, esquece, é 15% que ele vai gravar. Só que como é toda semana, ele acaba gravando e ele acaba gerando um índice de conversão maior. Depois do canal, que foi um grande sucesso, a reunião, que tem 22 anos que eu faço questão, e todo mundo elogia essa reunião, eu falei assim, agora eu preciso avaliar o conhecimento. Montadora, ela é excelente para falar de produto, de conceito, de pessoas, excelente. Mas ela não sabe vender carro. Não. Ela não sabe vender Concordo carro. Ela nunca vendeu carro, entendeu? Ela não sabe. Aí eu peguei toda a minha experiência de vendas. Peguei tudo que eu ensino no meu dia a dia, contratei um especialista,
uma psicóloga, um produtor e procurei uma empresa de filmagem. E nós fizemos um curso inteiro para o vendedor que está no Hotmart. Então, todos os vendedores, e isso é aberto para o Brasil inteiro, porque eu entendo que conhecimento tem que ser dividido, tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. Então, o canal no YouTube é aberto e o curso no Hotmart é livre para todo mundo acessar. Custa nada, então, zero. São 2 cursos. Um, que é toda a técnica de venda desde o iniciante, que cara que nunca vendeu carro, mas amanhã ele foi contratado para vender carro. Tem que fazer, tá aí o convite, Hotmart, Paulo Bontempo, entra no YouTube, no Google aí, digita Paulo Bontempo no Hotmart, já vai chegar o link, você vai clicar, a arte de vender é única. São 11 módulos, cada módulo tem uma prova, 70% vai para o segundo módulo, o terceiro módulo até o 11º. Pode fazer, volta, o sistema permite que você volta no módulo, refaça, faz a prova, não passou, volta, refaça de novo, volta. Não é para sacanear ninguém, é para o cara aprender mesmo, claro. Entendeu? Só que lá eu ensino um cara que nunca vendeu o carro. Você lembra de passar a mão no carro? Lá é a forma que um vendedor tem para começar a passar a mão no carro até ele ser um grande vendedor de automóvel. Em 11 módulos, 11 provas. E ele no final tem um certificado. Depois que termina esse treinamento, tem um segundo treinamento, que é a mentoria, que é você que quer ser um supervisor de vendas, um gerente de vendas, um vendedor líder, um gerente ferista. Aí você já entra mais nessa questão de você ser acima de um vendedor. Então tem a arte de vender é única e tem a mentoria. Sempre voltado para transformar esse vendedor num campeão de vendas. Mas peraí, vamos lá. Todo mundo que você contrata para ser vendedor tem que fazer isso? Tem que fazer o curso. Faz o curso. Passou, curso. Tudo bem. Passou, tudo bem. E você consegue captar mais vendedores que não trabalham com você, porque o cara vai lá, faz o curso, gostou, tirou nota 10 em tudo. Aí você fala assim, opa, apareceu um aqui, deixa eu vir trabalhar comigo. Geralmente, quem faz o curso já são vendedores. Eu vejo lá muito vendedor do Paraná que faz o curso, vendedor do Rio Grande do Sul. Pessoal do Sul, parabéns, eu vou dando um abraço, pessoal do Sul aí, eles são mais voltados a se autogerenciar. Entendeu? Então, mas aí você trouxe alguém já para cá? Não, nunca trouxe. Nunca contactei ninguém, até por falta de ética, né? Porque, poxa, o seu vendedor está lá fazendo o curso. Eu vou ligar para ele, às vezes o cara está desempregado, não faço. Nunca fiz e não é o objetivo. Entendi. Meu objetivo número 1 é levar conhecimento para os meus colaboradores e para todos os colaboradores do Brasil. Pô, 37 anos não é 37 meses e nem dias. É muita bagagem, é muito conhecimento. E não é por nada, não. Eu sou um bom vendedor. E não é à toa que de classe D, em Patos de Minas, vendedor de Bíblia, nós faturamos no ano passado 1,070 bilhões de reais. Vendemos 12.500 carros. Foram em peças, quase 40 milhões em peças. Entendeu? Então, é um número expressivo, pelo menos para o meu crescimento. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que está na segunda geração, não. É eu que fiz tudo isso. Então, do zero. Que eu acho que é mais difícil isso. Porque a gente tem muita gente boa no Brasil. Tem grandes caras que desbravaram muita coisa. Mas a maioria não está aqui mais, né? Não. Já é o filho que está tomando conta. Então, às vezes é a terceira, quarta geração. Então você pega aí grandes grupos familiares que são muito grandes. O pai desenvolveu, né? Foi. Porque eu ainda me considero muito novo. Então, o pai que desenvolveu. E, no meu caso, eu que desenvolvi. Então, esse curso é nacional e não é gratuito. Lá no YouTube é gratuito. Mais de 400 vídeos. Eu sempre falo o seguinte, no YouTube eu te dou um monte de receita. No Hotmart eu organizo a receita. Entendeu? Para entender a diferença? Então, mas é muito baratinho, é prestação de R$89, é 10 parcelas de R$89. Mas o colaborador não paga. Todo mundo paga, inclusive o colaborador. Dá valor, porque se de graça no YouTube, às vezes, ele não se dedicou e não aprendeu e não esforçou, pagando R$89, ele vai se esforçar mais, ele vai se dedicar. E eu vejo isso. Mas peraí, você contrata o cara e fala assim, você tem que fazer um curso, pagar... Não obrigo. Não obrigo. Não obrigo, ele tem que fazer, mas eu não obrigo.
Aí eu vejo eles fazendo. Mas essa nova geração não gosta muito disso, né? De você obrigar. Tá. A gente você vê acha a hora que um outro faz e começa a despontar na venda, a gente vê comentários nos próprios grupos dos vendedores. Aí eles Nossa, falam. sem terminar o grupo, eu já notei minha diferença. Consegui fazer uma venda hoje porque eu usei as técnicas de eliminar as objeções. Porque a venda, cara, ela é por etapa. Eu sempre falo o seguinte: não corra atrás do dinheiro ou não corra atrás da venda, não. Ela é uma consequência. O cliente está lá na web, né? O internauta está lá no leads, lá na web. Para você estar conversando com ele, não foca na venda, não. Foca em tirar ele da web e levar ele para o telefone, que é o melhor caminho que você vai fazer naquele momento. A hora que você está com ele no telefone, não foca na venda. Foca em trazer na loja, porque lá na loja é mais fácil. Chegou na loja, não foca de novo, calma. Foca em encantar. Encantou, tirou as objeções, eliminou todas as suas dúvidas. A venda é uma consequência. Líderes, não cobre venda. Cobre atitude. Você tem que cobrar atitude. Comportamento. Tá na web, leva pro telefone. Tá no telefone, leva na loja. Tá na loja, encanta. Eu sempre brinco na concessionária, quando eu vou fazer treinamento, eu divido a concessionária em ponto A, B, C, D, E, F, G. Que eu separo ela e falo assim, ó, ponto A é o início do salão, espera o cliente adentrar e vai até de encontro, uma abordagem. Adentrou, abordou, leva para o café. Ponto B é criação de empatia, de imagem. Serve um café, pergunta a ele: café coado, café expresso, com açúcar, com adoçante, sem nada. Enche de pergunta, de mimo, porque ele vê diferença nesse atendimento. Nós que somos nós, você vai ali para comprar um blazer, o cara te pergunta: você quer trazer um café, quer tomar um café? Você toma um café e uma água, você já se sente já lisonjeado, né? Você se sente. Mesma coisa o cliente. Ponto B. Ponto C, leva para sua mesa. Lá na sua mesa, escuta o cliente. Mas qual que é o objetivo dessa compra? Você está buscando almejar o quê? O senhor conhece a nossa marca? O que te fez tomar decisão? Onde que o senhor teve? Eu adoro essa pergunta. Onde que você teve? Você chegou a fazer um test drive? Cheguei. E o que você achou do test drive? Eu achei o carro X assim, assim, assado. Pronto, descobriu que ele estava na concorrência. Descobriu qual que é o carro que ele veio olhar. Entendeu? Qual é o ponto positivo do seu atual usado? O ponto negativo? O que você busca no novo? Qual que é a parcela ideal para você? Que preço que você pensa nesse carro? Então, você cria uma situação que ele te fala tudo o que ele pensa no ponto C na mesa. Anota o nome, anota tudo para não ter que perguntar novamente. Ponto D, apresentação estática lá no salão, entendeu? Deixa ele claro no ponto D ali, uma apresentação estática do produto, entendeu? Pronto. Ponto E, leva ele lá fora para o test drive, começa a dirigir, passa o volante para ele, deixa ele sentir o carro, porque você explicou tudo lá no ponto D, você explicou tudo que ele tem que saber sobre o carro, deixa ele sentir o carro. Ponto F, a hora que ele volta, põe uma placa na concessionária, pode ser pequena, veículo vendido, deixa ele na porta da placa e já cumprimenta ele: parabéns, o senhor fez uma ótima escolha, esse carro é o certo para você. Deixa ele sentir dono do carro, entendeu? Você tinha mega vendas, não? Não, nunca teve. Não, nunca tinha. Aí ponto G, até coincidência, né? O G, mas foi uma coincidência mesmo, né? É a hora que você vai para negociação. Nessa negociação, tira tudo da frente, não atende um telefone em hipótese alguma, não levanta hipótese alguma. Pode chegar quem for no salão, cutuca o vendedor, atende para mim, mas o ponto G é você e ele naquele momento da negociação, do fechamento. Mas peraí, deixa eu falar uma coisa. Você acabou, ninguém vai pagar mais o Hotmart. Não tem problema não. Assistir o seu curso agora aqui. Não tem problema não. Meu papel é passar conhecimento. Deus foi muito bom para mim. As pessoas me perguntam muito, é normal, né? E aí, como é que você tá? Minha resposta é: tô melhor que mereço. Pô, classe D, Patos de Minas, vendedor de Bíblia, de bater de porta em porta, entendeu? Chegar aqui na sua frente, eu tô melhor que mereço. Tô, não tô? Fala a verdade. Eu sou muito melhor do que mereço, entendeu? Então, tá lá. O YouTube entrega um pouco, o Hotmart entrega muito, mas tem que ter uma visão futura. Não é só eu falo para vocês, tá aqui outra dica que eu vou deixar. Não é só você conhecer técnica, não é você desejar ser um supervisor de vendas, um gerente de vendas, um diretor de vendas ou um dealer. Você tem que bater o olho no retrovisor e tentar adivinhar o que tem pela frente.
o que está vindo pela frente, entendeu? Então temos que ter uma visão do que vai acontecer então, com o nosso vou fazer negócio. pergunta, vou perguntar para você. O que vai acontecer com o nosso negócio, com tanta marca chegando? Você ainda só tem Sherry, né? Mas você não tem essas chinesas mais modernas que estão chegando aqui agora, né? Estão chegando um monte. Inclusive da fábrica Sherry com outras marcas. Inclusive da Fiat. A Fiat está chegando com chinesa. O Leap Motors, etc. Então, mas todo mundo vai trazer. A GM vai fazer um carro lá fora e vai trazer. O Spark. Todo mundo vai. Então, eu vejo o seguinte, a China, com o subsídio que ela tem, que, gente, é notório, não estou aqui falando nada do que não é notório, né? A China tem a sua filosofia de subsídio lá, que eu não sou contra também, não. A gente fica vendo aí grupos de carros de combustão falando dos elétricos, dos híbridos e tentando entender que está certo ou que está errado. Eu não estou aqui para falar o que está certo ou o que está errado, porque eu acho que não está errado, não. Eu acho que eles estão certos. Então, existe lá um subsídio. Eu acho que eles foram muito rápido, porque como eles enxergaram que no combustão eles não tinham chance nenhuma, né? Porque a hora que eles olharam lá para fora, já estava tudo pronto, pronto, o seguinte, mas o que eles vão fazer de diferente no combustão, no design, no estilo? E aí eles realmente se dedicaram no híbrido, no elétrico e tudo mais. Então eles têm uma tecnologia muito mais avançada, eles têm uma condição de performance na fábrica muito mais avançada do que a gente, um custo fabril, né? A bateria deles custa 40% de uma bateria idêntica produzida em outro lugar. Seu custo de fábrica é 35% de uma outra fábrica em outro lugar, entendeu? Isso é notório. Então a China é uma realidade. Eles são muito para nós, mas nós somos muito pouco para eles, entendeu? Isso também é nítido. Mas vai afetar o nosso mercado, não vai? Já está afetando. Eu acredito que 25 a 30 marcas estão planejando, vindo para o Brasil. Eu acredito que 13, 14 virão, e eu acredito que 7, 8 vão dar certo. Como a gente está vendo nítido aí, as marcas que já estão dando certo. Nós já temos aí 3, 4 que já deu certo. Já tem um volume de vendas bom, tem um volume de vendas. Então você vê nitidamente. Então está faltando agora ver como que as outras 3, 4 que também vão dar certo. Porque eu acredito em 25 querem, 13, 14 virão e 7, 8 vão dar certo aqui no Brasil. E para dar certo aqui, o que eu vejo... Para ter mercado para todo mundo? Nós somos hoje... um mercado, para eles é pouco, né? Eles são um mercado de 23 milhões, uma produção um parque de produção de 40, estão produzindo 30, e nós aqui temos um parque de 5 e estamos entre exportação e mercado interno, 2.800, 2.850, não dá 3. Entendeu? Tem. Alguém vai perder, né? Eu não acredito em marcas... um quinto da produção. Então, eu acho que quem tem um quinto ou quem tem aí acima de 2 dígitos tem como ceder, e essas marcas vão tirar um pouquinho de cada uma, como já está tirando, né? Você vê que o nosso crescimento de 2024, esse crescimento aí de 14%, e se você analisar o que foi vendido dessas marcas que trouxeram, que é uma importação... A diferença foram as marcas novas. Foram as marcas novas. O mercado atual, o parque atual, ele não ganhou esse crescimento. Não, e as marcas novas tiraram um pouquinho também dos outros, né? Então eu acredito. Agora, para a marca dar certo aqui... algumas coisas que eu vejo, né? Não sou dono da verdade e tem pessoas que sabem muito mais do que eu, mas eu acredito que pontos positivos, ter fábrica no Brasil, porque o governo vai mexer, a Anfávia vai mexer, inclusive o Márcio Leite está fazendo uma excelente campanha na Anfávia, eu acho que está de parabéns pelo que está desenvolvendo lá, então tem que ter fábrica no Brasil. 2, tem que ter uma equipe mista. E não pode ser só brasileiro e não pode ser só chinês. Se você põe só brasileiro, você começa a ter problemas para poder resolver os problemas da China. E se só tem só chinês, ele passa a ter problema para resolver as coisas aqui no Brasil. Aqui tem que ter isso daí, entendeu? E não pode estar focado só no elétrico. Então, o elétrico, ele está se mexendo, mas a gente nota aí que o caminho no mundo não é o 100% elétrico, né? Entendeu? Ele vai acontecer alguma coisa, talvez que seja nem... Ou não pode ser uma coisa mista de eu tudo? acredito muito no híbrido. Mas o híbrido, a combustão e o elétrico pode conviver entre si, ué? Por que não? Mas a gente vê pela venda do elétrico que ele está caindo. Se você observar mundialmente os gráficos... O carro mais vendido no mundo foi o Tesla modelo Y. Mas a gente nota aí que a hora que você soma a venda de toda a venda global, entendeu? Você vê os híbridos
plug-in, não plug-in, com a rampa muito mais forte. É que tinha você menos, pega, né? o elétrico, ele tem uma curvazinha, né? Em 24 ele faz isso. Ele tem uma rampa e ele tem uma Não, eu acho que vai ter uma queda. assim, ó. Então você tem isso aqui, ó. Você tem esse gráfico aqui. Porque você não tinha tanta disponibilidade de híbrido antes. E hoje você tem, de vários tipos de híbrido. Então eles vão ocupar um grande espaço, sim, tenho certeza. Mas acho que vai ter mercado ainda para combustão, vai ter mercado para o híbrido leve, bastante, que vai ser, eu acho que vai vender mais, é o mais barato, etc. E vai ter um mercado também para o elétrico, mas um mercado típico, uso urbano, típico. Acho que vai ter um mercado para todo mundo, né? Mas eu tô vendo isso. Eu tô vendo o elétrico com uma vírgula, eu tô vendo o híbrido crescendo. Eu não vejo combustão com boas posições. Eu acho que a partir de 2030 você vai ver nítido isso aí, o combustão caindo para um 20%, 22% do vai continuar. E eu também acredito que tem que dividir no globo. Tem lugares que a solução vai ser o hidrogênio, vai ser o elétrico, vai ser o plug-in, vai ser o híbrido com gerador gerando para uma bateria. Mas várias soluções. São várias soluções para cada pedaço do globo. Mas uma certeza eu tenho. Eu acho que o combustão só tem a cair, o combustão puro. O que vai sobreviver é um combustão acoplado a alguma coisa de energia renovável. Ou o hidrogênio, ou o elétrico, o plug-in, o não plug-in, o gerador, alguma coisa assim. Acredito que depois de 2030 esse cenário, acredito eu, 25, 75 no combustão. Muito bom. Eu acredito nisso daí. Para a gente finalizar, porque a gente está aqui bastante tempo já, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os concessionários que estão assistindo a gente, dentro da sua visão, tanto do dia a dia da concessionária e tudo mais, como de futuro. Então, o recado que eu daria para os concessionários: não olhem só para o retrovisor e nem para o para-brisa a pouca distância. Olhe para o mercado um pouco mais distante. Não tenha medo de tomar atitude. Não tenha medo de tomar atitude. Eu lembro quando eu tomei a atitude em 95, quando eu tomei a atitude de ir para a praça em 97, quando eu tomei a atitude que eu tomei quando veio a queda do IPI, que nós vivemos isso por alguns momentos, a atitude de 2014, entendeu? Eu tomei uma atitude em agosto de 2014 que realmente todo mundo assustou. O mercado em 2014 estava caindo 1,5%. Era assim, estava normal, estava todo mundo muito normal. E eu tomei uma atitude que eu reuni toda a minha diretoria naquele agosto de 2014, fiz um balanço dos 7 primeiros meses, comuniquei o mercado de 1,5 negativo em relação a 13, que foi o nosso recorde, e pedi para eles fazerem 3 times. Um time número 1 dos meus 33% melhores funcionários, time número 2, os medianos, e 33% dos fora mediano, e os melhores, e desse férias para os melhores, depois férias para os medianos, e depois demitisse 33% do meu quadro. Isso foi uma grande revolução na empresa, porque todo mundo achou que eu estava louco, mas eu falei, não estou pedindo opinião, é para fazer, e vocês têm 6 meses para fazer isso daí. Ó, chegou fevereiro de 2015, eu demiti todos os diretores daquela reunião, fiquei sozinho novamente, voltei a tomar conta da operação toda, sozinho, e eu vi o mercado de 15 despencando, 16, 17, e nós saímos de 3.430 para 1.770. E você estava preparado para isso? Eu estava preparado. Chegou em 2016, as pessoas começaram a me procurar. E aí, o mercado está despencando, o que eu devo fazer? Eu pensei, o que você deve? O que você já deveria ter feito? A hora que deu aquele fevereiro e março de 2020, a gente foi observando o globo, né? O que estava acontecendo na China, na Coreia, nos Estados Unidos, nos aeroportos, entendeu? Fecha aeroporto, não fecha aeroporto, aquele negócio todo. Eu cancelei todas as minhas reuniões de 3 dias, entrei para dentro de uma sala, fiz um planejamento que eu chamei ele de amarelo, vermelho e preto, e falei assim, se por acaso acontecer algo diferente do que está acontecendo hoje, isso era 17, 18 e 19 de março de 2020, nós vamos entrar com esse plano amarelo, que era um plano forte, de contenção de custo fudido, de demissão de todo mundo que tinha menos de 6 meses de casa, de suspensão de todos os pagamentos para a gente entender o que ia acontecer. O plano vermelho era mais drástico e o preto era assim, quase um caos. E aí, dia 22,
o governador de Minas Gerais mandou fechar as barreiras, as fronteiras do estado, e veio o decreto de proibição de abertura das empresas. Então, quer dizer, eu fiz o plano 3 dias antes, então na segunda-feira eu executei o meu plano amarelo e, graças a Deus, consegui sair ileso daquele momento difícil. Então, o recado é esse: não tenha medo de tomar atitude. Se você está enxergando um cenário, se você acredita no que você está enxergando, toma atitude. Toma atitude, não espera amanhã não. Cuida do seu negócio. Não tenha medo de ter vergonha perante a montadora, ou o mercado, ou o sócio, ou os colaboradores, porque você está tomando uma atitude para segurar o emprego dos seus colaboradores. E isso eu fiz muito bem feito na minha vida inteira. Eu fiz isso muito bem feito. Muito obrigado. Sensacional. Eu que agradeço. Presente aqui. Eu que agradeço a todos. Vou tirar um vinho italiano. Olha para você ver. Lá em Minas. Tá? É escolhido por um apoiador nosso aqui. Ele é importador, importação direta. Só de ser mineiro é bom. É. Que coisa bacana. É italiano. Muito obrigado. Mais uma vez fiquei muito honrado de estar aqui com esse público maravilhoso, que eu conheço o perfil desse público. Me coloca à disposição, tá? Meu telefone é público, meu canal é público. Qualquer pergunta, dúvida, me procure, que eu terei imenso prazer em responder. Muito bom.